Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado a todos, que Deus o abençoe. Vamos para mais um estudo da verdade e da vida, e a primeira parte é perguntas e respostas. Estamos na aula 655 e pelo YouTube é transmissão 254. Então vamos para a primeira pergunta. Masculino, 40 anos, solteiro. Vejo tanta injustiça, sofrimento e coisas erradas nesse mundo que não consigo acreditar que exista um Deus. Porque Deus permite que injustiça e sofrimentos aconteçam nesse mundo, não vejo sentido na religião. O que devo fazer? Bom, o que você precisa entender é que nós somos regidos por leis. Leis da vida, lei da mente, lei do espírito, lei da matéria e na terra, nas leis jurídicas. E dentre a lei da mente, que é chamada lei do karma, lei da causa e efeito, o mestre explica no livro Descoberta e Conscientização da Natureza Humana. E menciona que aquilo que se chama a lei da mente é aquilo que nós plantamos e nós escolhemos. Então, ele dá o exemplo. Quanto que é 2 vezes 2? É 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 8, 72. Tem alguma conta errada? Não tem nenhuma conta errada. Então, aquele que plantou 2 duas vezes, ele vai colher 4. Aquele que plantou 3 vezes 6, vai colher 18. Aquele que plantou 9 vezes 8, vai colher 72. Plantou 9 vezes 9, 81. Então, não existe erro. Aquilo que você plantou, você vai colher. Ou seja, você colhe na mesma encarnação ou colhe em encarnações futuras. O fato, esse é uma projeção da mente, na realidade, daquilo que você colheu, aquilo que você planta. Por isso que, dentre dessas leis, uma delas diz, quem dá, recebe. Se deu coisa boa, vai colher coisa boa. Por esse fato que algumas pessoas sofrem nessa encarnação porque causaram sofrimento para outras pessoas. Por outro lado, há pessoas que têm uma vida maravilhosa, muito boa, muito harmoniosa, porque plantou também boas ações e a colheita veio dessa forma. Por outro lado, você tem que entender a oração Pai Nosso. Na parte 2 eu vou explicar sobre essa oração, ok? Então, o que existe aqui na Terra, nós temos que entender as coisas, a árvore, a vida, tudo são criações de Deus, mas as coisas, fatos ruins, desagradáveis, não são criações de Deus. Se uma pessoa está sendo injustiçada nessa encarnação, é porque plantou algum fato que causou transtorno para outra pessoa numa vida anterior. Ok? No livro Iluminando Seu Caminho, então, sobre a lei de quem planta, colhe, eu citei vários casos reais que aconteceram no Brasil. Um deles é de um ladrão que reclamou, falta policiamento nas ruas. Ele reclamou porque ele havia assaltado uma pessoa, em seguida ele foi assaltado. E não havia nenhum policial para impedir o assalto que ele estava cometendo, que estava sendo vítima. Por isso, quem planta, colhe. Nós somos regidos, então, portanto, pela lei da causa e efeito. Se existe efeito é porque existe uma causa. Então, leia esse livro, você vai entender melhor sobre a lei da mente. E a parte 2 vai falar sobre o Pai Nosso. Segunda pergunta. Feminino, casada, 65 anos. Faço tratamento há 20 anos de plaquetas altas. Esta semana fiz alguns exames e vou precisar fazer transplante de medula. O que o pretor me aconselha? Bom, o problema na medula está muito ligado, grande parte dos problemas que tinham, pessoas que sofriam de problema na medula, estava ainda no inconsciente muitos ressentimentos, mágoa, tristeza com relação aos pais. Vamos também à outra parte. Segundo a medicina, esse detalhe que você tem está muito relacionado à anemia, artrite reumatoide, trombose, problema de medula óssea, retirada do baço. E sobre a parte da trombose também, não somente da trombose, mas também problema que afeta essa parte da medula, e o mestre cita sobre a parte dos nossos superiores, ou seja, problemas com algum antepassado que está sofrendo e necessita de ajuda. Portanto, pratique, leia o livro
melhore seu destino orando pelos antepassados e pratique diariamente a leitura da Sutra Sagrada com muito amor, com muita devoção, com muita alegria e não esqueça de visitar os túmulos antepassados. Outro detalhe, normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye. Procure praticar e uma delas diz o seguinte, conservar sempre o sentimento natural. Conservar sempre o sentimento natural. O que é antinatural? Sentimento antinatural. É ficar com raiva, ficar com ódio, ficar com mágoa, ficar com medo, ficar com tristeza. Você fica dominado por emoção muito ruim, muito negativa. Então, um dos fatores das plaquetas altas é artrite. Isto é sinal de que artrite, artrose, é sentimento de quem critica. Critica muito. É muito justo, muito correta, mas mentalmente tem o hábito de ficar julgando. Está errado, fulano, olha aqui, não sei o que, fica criticando, julgando, criticando as pessoas. Esse tipo de atrito, de sentimento de mental, que é de atrito, gera artrite. Mentalmente você está brigando com a pessoa, você está criticando. Por isso, procure mudar seu hábito de não julgar agradecendo. E, se tiver tempo para criticar, agradeça. Se perceber que, por hábito, você já está criticando, está julgando alguém, na hora se policie e grave no subconsciente. Obrigado. Ele é filho de Deus, ela é filha de Deus, obrigado. Não julgueis para não serem julgados. Repita essa frase de Jesus Cristo e agradeça. Você vai criar o hábito de agradecer e perder o hábito de criticar. Outro fato, não se apegue se a pessoa está errada ou certa. Se você agradecer a tudo e a todos, suas emoções não irão voltar-se para o lado do atrito mental. Outro fato é que há pessoas que são caladas, conversam pouco com os outros, com os colegas, amigos, aparentemente são dóceis, mas por dentro vivem brigando, inquietas, reclamando, criticando, julgando. Então esse detalhe que precisamos ver, o estado mental no dia a dia, não é somente o que fala, mas aquilo que pensa, aquilo que sente. Você deve ter passado por emoções de mágoa, raiva, tristeza com relação aos seus pais, como eu disse no começo. Embora tenha ocorrido há muito tempo, os ressentimentos ainda não foram eliminados, permanecem no seu inconsciente. O consciente não lembra, mas está lá, guardadinho, escondidinho e precisa ser eliminado. Através do quê? Através do agradecimento, através da oração do perdão. Então, cada tempo que tiver, cada minuto que tiver, andando, cozinhando, dirigindo, vai agradecendo. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, mamãe, obrigado, mamãe. E assista um seminário na academia, ok? Agradeça, principalmente o seminário de oferenda de trabalho, onde nós agradecemos, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai. Outro fato, algum ressentimento com alguém da família também pode gerar esse problema. Elimine através do agradecimento e oração do perdão. Pratique com assiduidade, não basta ouvir a explicação que estou dando. É importante praticar a meditação Shinsokan. E antes de iniciar a meditação Shinsokan, faça um preparo mental. Eu vou explicar depois, quando falar na segunda parte. Primeiramente, agradeça os antepassados, papai, mamãe, sogros, sogras, irmãos, cunhados, todos. Você vai lembrar de muitas coisas e agradeça. Você vai ver como vai acontecer uma melhora muito grande. Pergunta número 3. 49 anos, casada. Foi diagnosticada com a doença psiquiátrica chamada distimia e há mais de 4 anos faço uso de medicação, mas não tem surgido muito efeito. Sou indecisa, nervosa, não sinto vontade de viver, não consigo manifestar alegria. O que devo fazer? Eu sempre menciono que existem causas que são psicossomáticas e muitas causas são espirituais. Sobre a descrição que você disse, sente, perdeu a vontade de viver, indecisa, nervosa, se isso começou a acontecer nos últimos 5 anos, 4, 5 anos, e foi quando você foi no médico, então existe uma causa espiritual. Algum antepassado está sofrendo, necessitando de ajuda, está pedindo socorro, então vem aquele mal-estar, aquela indisposição, tristeza, de repente vem uma tristeza muito forte, e de repente essa tristeza vai embora, e muitas vezes dá insônia, e inquietação, ansiedade. Então, leia a Sutra Sagrada para os antepassados diariamente. No momento que estiver lendo a Sutra para os antepassados, não pense que você está fazendo favor, você está estudando com eles a verdade.
E todos os dias, lendo, você sempre vai descobrir alguma coisa interessante na sutra que não havia entendido numas vezes anteriores. E, por outro lado, o sentimento de você estar compartilhando a verdade com seus antepassados, porque eles não tiveram oportunidade de conhecer esta sutra sagrada. Por que esta sutra? Estou me referindo a esta sutra e não outras escrituras sagradas. Outras escrituras sagradas contêm a verdade? Contêm a verdade. Mas muitas delas, a maioria delas, linguagem de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000, 5.000 anos, 6.000 anos atrás. Como é que você vai entender se muitas palavras, muitas formas de se comunicar sofreram transformações? Então, muitas coisas que nós falávamos na década de 40, 50, hoje não se comentam. Na década de 40, por exemplo, não se falava paquerar. Naquele tempo, se falava flertar. E é assim que os jovens iam na cidade que tinha aquela pracinha central, onde tocava a banda todos os domingos, e ali o pessoal ia se flertar, não é? E dizem que as moças, na década de 40, eu ainda garotinho, então não presenciei, mas era a década de 40, 30, as moças, quando estavam de olho no rapaz, ela fingia, percebia que ele estava atrás, ela fingia que caiu um lenço, e ele parava, moça, caiu um lenço, e assim começava um flerte. Depois começou a paquerar, depois ficar, e assim vai, muitas palavras vão sofrendo transformações. Algumas pessoas que trabalharam comigo tinham distimia ou algo parecido, o comportamento era muito semelhante. Sempre fisionomia triste, não sorriam, cara desanimados. E a princípio eu disse para elas, logicamente não falei coletivamente, falei individualmente, ria mais, precisa sorrir mais, sua cara triste não ajuda a nada, isso não é bom. Mas se esforçaram, mas não melhoraram. Então notei que havia outra causa, conforme disse, ter mais gratidão aos antepassados, ajudar, salvar os antepassados. Não é que eles estão causando o problema, é que eles estão pedindo socorro. Então, diariamente, leia a Sutra Sagrada para ele, chuva de néctar da verdade. Para você entender melhor a diferença, leia no livro Iluminando Seu Caminho, tem o relato da pretora Rosinete Saturno, e veja o que aconteceu da comunicação que a mãe dela teve com os antepassados. E a mudança, ela que não se interessava em orar para os antepassados, começou a fazer todos os dias. Está iluminando seu caminho. Uma dessas pessoas que eu falei, que estavam sempre de cara feia, triste, era muito sisuda, e ela começou a praticar religiosamente a leitura da Sutra para os antepassados. Passou a ser mais sorridente de todo o grupo. Então, passou a falar sorrindo, coisa que antigamente não conseguia mostrar o piano, né, os dentes. E por isso, durante um mês, leia a Sutra Sagrada para os antepassados, de manhã, e à noite leia palavras do anjo. Durante um mês. Daí para frente, só pode continuar, ou então leia pelo menos a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, e não esquecer de visitar o jazigo deles, dos antepassados. É importante, se mora numa cidade grande, visitar a época de finados, Dia dos Pais, Dia das Mães, por questões de segurança. Tá? E leve flores também. Lave a superfície e leve flores. Pergunta número 4. Feminino, 60 anos, divorciada. Minha maior dificuldade é perdoar meu pai porque ele nunca demonstrou que me amava. Ele queria um filho e eu nasci mulher. Isso sempre foi um problema para mim, porque não me senti querida. O que devo fazer para perdoar de verdade? Perdoar, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, você vai entender, você vai lembrar muitas coisas que você não lembra, o quanto seu pai te amava. Você vai notar coisas, época de Natal, algumas presentinhos que ele se esforçava, economizava aqui, economizava lá, para não deixar de dar uma boneca, alguma coisa para você. E você vai perceber também que aquilo, quando você cisma com uma coisa e acha que é só aquilo, você não vê outras coisas por trás. Eu também pensava isso do meu pai. Foi quando eu comecei a analisar, e comecei a lembrar de muitas coisas, o quanto que ele amava.
quanto que ele me amava e amava também meus irmãos. Não demonstrava, mas percebia pelo comportamento dele, pela reação dele. Quando soube que houve um acidente com 3 garotos numa bicicleta, e foi quando eu estava com meus 2 irmãos, eu na garupa de trás, meu irmão menor na garupa da frente, e o meu irmão maior dirigindo, e coincidentemente quando nós saímos para ir treinar beisebol, ocorreu um acidente, um carro atropelou os 3, e meu pai saiu correndo, voando, com o coração batendo, suando, pensando que fossem os 3 filhos. Quando chegou lá, ele não viu que não era, e ficou aliviado. E quando comentou esse fato para os clientes que tinham um armazém, um empório, comentou emocionado, eu percebi quanto que ele amava. E outros detalhes, muitas outras coisas que eu já mencionei aqui. Um outro fato que aconteceu em Lisboa, quando eu falei para um homem que tinha problema neurológico e problema nas pernas, ele não podia andar sem apoiar a mão na mesa, nas paredes. E então ele, muito revoltado, esse tio não vai resolver meu problema. Então eu perguntei qual é o seu problema. Então ele mencionou exatamente que tinha esse problema neurológico e problema nas pernas. Foi quando disse, perdoe seus pais. E ele ficou muito irritado quando disse, perdoe seus pais. Irritado que demonstrou aquilo que estava guardando há muito tempo. Ele tinha 51 anos, aquilo que foi guardando durante 50, 51 anos dentro dele. Ele falou, como que eu vou perdoar meu pai se meu pai era amante da minha mãe e a minha mãe era prostituta, meu pai não quis quando eu nasci, minha mãe também não quis, como que eu vou perdoá-los se os 2 me abandonaram? Então eu disse o seguinte, será que numa vida anterior o Senhor não abortou ou mandou abortar 2 filhos? E eles, nessa encarnação, são seus pais? Aí ele abaixou a cabeça e pensou, a fisionomia dele mudou, aquela agressividade mudou, ele abaixou a cabeça e disse, pode ser. Pois então, nada é por acaso, quem planta colhe, quem dá recebe. Se você nasceu nessa situação, é porque também fez uma coisa semelhante. Então essa agressividade desapareceu nesse momento, ele disse, o Senhor tem razão, pode ter acontecido. Outro detalhe, há aqueles que não demonstram, como está citado, não demonstram o amor que tem pelos pais. Como está citado no livro do Mestre, de uma moça que tinha uma doença praticamente incurável, segundo a medicina. E um dia, o primo dela foi visitá-la. E quando o primo estava conversando com o pai dela, o sobrinho e o tio conversando, e ela ficou no quarto escutando a conversa, escondida. E em determinado momento, o pai disse o seguinte, veja o caso da minha filha, eu faria tudo para vê-la curada, vê-la feliz, sem doença, sem nada. E eu até daria a minha vida em troca da cura da doença dela. Nesse momento a menina sentiu quanto que o pai amava. E começou a chorar, segurando o soluço para ninguém ouvir o soluço. Falou, meu pai me ama, meu pai me ama. Ele disse que daria a vida dele para me curar. Quando ela mudou esse sentimento, obrigado papai, papai me ama, papai me ama. Era uma demonstração clara que o papai a amava. E aquele pensamento que o papai não amava, se apagou totalmente. E como consequência, aquele sentimento de raiva, mágoa, tristeza, desapareceu, foi substituído por sentimento de gratidão. E a consequência que é ficar curada. Porque a mágoa, o ressentimento que fez com que manifestasse a doença. Quando substituiu por sentimento de gratidão, de amor ao papai, a doença desapareceu. Então, você que fez a pergunta, leia o livro Buscando o Amor dos Pais e agradeça a papai e mamãe. Você vai lembrar de muitas coisas e vai praticando a oração do perdão 30 a 40 vezes por dia. E durante um mês, faça 1 hora, 1h30 de agradecimento. Obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai. Na parte da manhã, faça a oração do perdão. Depois de um mês, chegue na frente do papai, diga, papai, me perdoe. Eu pensava que o Senhor não me amava. Me perdoe. Agora eu sei o quanto que o Senhor me ama. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez para mim. E abrace papai. Faça isso. Vença o ego,
Faça isso. Seu pai vai chorar? Vai chorar. Você também vai chorar. Mas daí para frente sua vida vai mudar totalmente. Pergunta número 5. Feminino, 49 anos, casada. Meu casamento não vai bem. Meu esposo também se sente deprimido. Tem problema nos rins. Tem problema no rim por causa do ressentimento do cônjuge. Okay? Tivemos um grande problema no passado relacionado à infidelidade. Ele disse que me perdoou, mas sempre volta ao assunto do passado e sinto que ele tem muita mágoa de mim. Fiz oração do perdão na época em que aconteceu este fato. O que devo fazer para melhorar meu casamento? Você fez a oração do perdão, que eu falo de uma panela grande, você jogou 3, 4 gotas de detergente e não eliminou a gordura que estava na panela. O que você tem que fazer? Jogou 3, joga 30, 40, 50, 100, 200, até deixar a panela limpa. Isto é oração do perdão. Então, faça 50, 60, 70, até tirar todo o ressentimento, a mágoa, a tristeza, o sentimento de culpa que você tem. Porque na hora que você praticar a oração do perdão, você vai dizer, eu te perdoo. Você me perdoou. Sinta, você me perdoou. Sinta que ele está na sua frente e fala, eu te perdoei. E você perdoou, você me perdoou. Você me perdoou, eu te perdoei. E também para reforçar, faça isso na parte da manhã. E na parte da tarde, faça o agradecimento à noite, 1 quilo de feijão na mesa, passe grão por grão, agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Com o coração limpo, puro, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O importante é que você pratique e viva isso. Pratique e depois de um mês, fale pessoalmente com ele, olhando nos olhos, com muito amor e humildade, e diga, me perdoe, me perdoe, me perdoe. A dona Antônia Matsuo, saudosa professora Antônia Matsuo, ela dizia, ajoelhe-se nos pés do seu marido e peça perdão. E aquele caso que eu já citei, em Cuiabá, de uma senhora cujo filho estava em estado de coma, na UTI, entre a vida e a morte, já estava 8 dias em estado de coma, devido a um acidente que sofreu com a motocicleta. E ela estava na cozinha e disse, ora, eu sou Seichonoye, então eu tenho que praticar o ensinamento. Ela foi até a sala onde o marido estava assistindo televisão, se ajoelhou aos pés dele, ela que estava com muita mágoa dele, falou, me perdoe as minhas falhas, perdoe as minhas falhas. Aí o marido ficou assustado, sentiu um choque, emocionado, se ajoelhou também e abraçou a esposa e falou, eu que peço perdão, eu que peço perdão. E os dois ficaram chorando, pedindo perdão ao outro, num profundo sentimento de amor, aquilo que está na revelação divina da grande harmonia, o recíproco agradecer, o recíproco perdão, e não ser tolerante, ser condescendente. Então, sinta que foi perdoada, ok? Se 1 quilo não resolveu o problema, faça com 2 quilos, mas agradeça, pratique mesmo, a situação vai mudar. Pergunta número 6, masculino, 50 anos, casado. Minha esposa me traiu e não consigo perdoá-la. Eu a amo, mas tenho muita mágoa. O que devo fazer? Machado de Assis disse o seguinte, não levante a espada sobre a cabeça de quem se arrependeu. Não levante a espada sobre a cabeça de quem se arrependeu. Machado de Assis, aquele grande, um dos maiores escritores de todos os tempos da literatura brasileira. Não levante a espada sobre a cabeça de quem se arrependeu. E Edgar Cayce disse para uma mulher que foi traída pelo marido, ela perguntou por quê? Ele respondeu, porque você fez a mesma coisa na outra encarnação. Então perdoe, perdoe. Aí você fez a pergunta, pegue uma cédula, dinheiro, R$50. Faça isso. Aí você abra a cédula. Ela está valendo quanto? R$40 depois que você amassou? Então, o valor não está
no fato de ter acontecido isso. O valor continua. O valor da sua esposa continua como filha de Deus, maravilhosa. Vida perfeita de Deus. Uma outra passagem, o mestre Masaru Taniguchi explica sobre o caso de pessoas que olham a pessoa como é virgem ou não é, não sei o quê. Olha, o importante é o espírito da pessoa pura, dócil, compreensiva. Errar, todo mundo erra. Mas o valor da esposa como espírito maravilhosa, filha de Deus perfeita, maravilhosa como esposa, continua. E numa outra encarnação, você fez a mesma coisa, você atraiu com certeza. Você não ia colher abacate, você plantou melancia. Então, aquilo que você plantou na encarnação anterior, você vai colher na mesma encarnação ou na encarnação seguinte. Aqui, é por isso que Edgar Cayce, em estado de hipnose, ele falou para a mulher, você foi traída para o seu marido porque você fez a mesma coisa muitas e muitas vezes numa outra encarnação. Nada é por acaso, não é castigo de Deus, é simplesmente a projeção, a consequência da colheita daquilo que você plantou. Ok? Quem deseja fazer pergunta, não pergunte no chat, não. Pergunte no e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. Estudo a verdade da vida, tudo junto, sem hífen, sem espaço. Estudo a verdade da vida, @sni.org.br. E no chat mencione, além de dar o seu like, mencione o estado que você está, que você vive, para que de vez em quando nós possamos escolher para mandar um abraço, ok? Muito obrigado. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoe de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma. Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o Ano Novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. De 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida ao passar o Ano Novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado! Vamos para a parte 2. Primeiramente, um abraço para as pessoas que deixaram a mensagem. Abraço para a pretora Isa Maria de Brasília. Paraná, Guarapuava, João Marcos Zanin. Aracaju, Maria Joaquina. Pretora Ana Gomes, que não perde uma hora, de Goiânia. Pretora Gomes, pretora Aldária, muitas outras pessoas lá da querida Goiânia. Pretora Cida Colombo, lá de Campo Grande, mãe da pretora Yara. Paulo Frederico, abraço para Saulo Carvalho, já leu 2 livros de minha autoria e ficou muito emocionado. Muito obrigado, Saulo.
Silvana Pierin, Tânia Garritano, senhor Vedolin, pai da Júlia, da Associação Belém, palmeirense roxo. Abraço de Guarujá, Magno Celestino. Muito obrigado. Hoje, a vontade de Deus, eu preparei todinha a aula da A Verdade da Vida 38. Mas Deus deseja que eu explicasse outra coisa, por isso que o livro que eu tinha todo marcado, no 38 eu tenho 2, deixei na sede central e vim direto para o estúdio. Foi quando eu dei conta. Então, eu entendi, como disse naquele programa lá do Chico Anísio, naquele programa antigo. Entendi, meu caro, entendi. Como dissesse, a ficha caiu. É uma coisa que eu estava pensando ultimamente, em dar uma explicação mais pormenorizada sobre a oração Pai Nosso. Então, nós já estudamos, mas vamos estudar, recapitular, talvez até de forma mais detalhada, A Verdade da Vida, volume 6, Interpretação do Pai Nosso. Esse daqui é a edição número 1, então, página 48. A edição número 2, outras edições, talvez sejam páginas diferentes. E aqui diz o seguinte: tu, porém, frase que está na Bíblia, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vem em segredo te dará a recompensa. Nas vossas orações, não useis palavras como os gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força da palavra. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes que vós lhe peçais. Orais, pois, assim. Então vamos estudar um pouquinho esse texto que nós lemos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em segredo. Ora a teu Pai. Você tem alguma coisa, conversa com Deus. Não precisa mostrar, eu vou rezar. Cristo criticou essas pessoas que por ego, queriam demonstrar, eu estou rezando. Não precisa, vai no silêncio, está com vontade de chorar, entra no teu quarto, conversa com Deus, chora, desabafa, solta aquilo que você está segurando. Deus está sempre pronto para ouvir. Depois que você desabafou, aquelas tristezas vão desaparecer, aí entra na oração. Ou então, ore com a mente bem espiritualizada. Orar não é uma coisa mecânica, fria, mas orar você tem que ter emoção, devoção. Sentimento puro, igual ao de uma criança. Igual ao de uma criança. E orações que se faz com o objetivo de querer levar vantagem em prejuízo de alguém, não surte efeito. E você vai rezar, vai fazer o Pai Nosso, outras orações, com mágoa, com raiva. Vai lá, esfria a cabeça, depois que apaziguar, harmonizar a sua mente, aí você faz a oração. E ora teu Pai que está em segredo, teu Pai que vem em segredo te dará a recompensa. Nas vossas orações, não te dará a recompensa. Deus vai atender o desejo sincero. Não precisa dramatizar, descabelar, mostrar, falar bonita, querer que está chorando. Deus não vai se sensibilizar por isso. Não é dramatizando. Não é dramatizando, mostrar que está precisando. Não adianta querer fazer uma peça teatral, porque Deus não vai dar bola para isso, como diz na gíria. Deus é lei. E lei é amor. A lei de Deus é amor. Então, faça com sinceridade, sem querer enfeitar o pavão, com toda a humildade. E nas vossas orações, não useis palavras como gentios, né? Para gentios, como gentios que procuram florear, querer mostrar, fazer, que está sabendo falar bonito. Não precisa querer fazer isso. Não queira aparecer diante de Deus. Os quais se julgam que serão ouvidos à força da palavra. A força da palavra. E querer gritar, ou querer esbravejar, querer falar bonito, como se fosse uma propaganda eleitoral, não é nada disso. Com simplicidade e com humildade. E não os imiteis, porque vosso Pai sabe que vos é necessário. Deus sabe que é necessário. Por isso que numa outra parte Cristo disse,
Orai crendo que já conseguiu. Vosso Pai já sabe o que você deseja. Antes de você pensar, Deus já sabia o que você necessitava. Em linguagem atual, numa brincadeira, linguagem coloquial, atual, moderna, numa brincadeira nós podemos dizer, quando você estava indo com milho, Deus estava voltando com a pamonha. É nesse sentido. Deus já sabia o que você necessitava. Não os imiteis porque vosso Pai sabe necessário, antes que vós não peçais. Vós, pois, orai dessa forma. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Observem que ele não disse meu Pai, não disse Pai de Jesus, falou Pai nosso. Então, nós somos filhos de Deus, não pecadores. Esse é um detalhe muito importante, porque há pessoas que acreditam que são pecadores, que são filhos do pecado, e não merecem ser felizes por causa disso. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Está na Bíblia, herdeiro de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus. Então, tudo está à nossa mercê, desde que nós estejamos vivendo na mesma frequência de Deus, que é o amor. Pai nosso que estás no céu. Aqui, aquela primeira pergunta da pessoa que não acredita em Deus, não está acreditando porque vê tanta injustiça. Então, entenda que céu é aquele mundo perfeito, plurivirtuoso, onde só existe paz, harmonia, verdadeiro mundo da criação de Deus. Este é um mundo criado por Deus, perfeito, sublime, sagrado, não existe guerra, não existe miséria, não existe doença, não existe fome, não existe ódio, é puro, muito puro. Por isso que os budistas chamam de terra pura, mundo celestial. E veja bem, na oração Pai Nosso, mais adiante você vai ver que Cristo diz, que está no céu, santificado seja o vosso nome, e depois adiante seja feita a vossa vontade aqui na terra, como já existe no céu. Então, nós temos dois mundos, céu e terra. Terra é este mundo que nós chegamos com os olhos carnais, este mundo fenomênico. Mas quando se fala mundo fenomênico, não é somente este mundo material. O mundo espiritual também é fenomênico. Por quê? Porque o espírito que está em ilusão profunda, e porque ele morreu com uma doença e acredita que ainda está doente, isso é fenômeno. Então ele vai se comportar, vai sentir que está doente, vai sofrer com a mesma doença, porque ainda não entendeu que isso não existe. Aquela doença estava no corpo carnal que morreu, que foi enterrado, mas ele é espírito. O corpo carnal não é ele, é um uniforme que ele usou para vir para a terra. Chegou um momento que teve que aposentar o corpo carnal. Mas a vida dele é perfeita, continua sendo perfeita, tal qual Deus criou. Então, Pai nosso que está no céu, e depois, então estamos mencionando o céu, não esse céu que você olha com os olhos carnais. Esse céu que Cristo disse, é esse mundo que você não olha, não vê com os olhos carnais. Explicando de outra forma, este mundo que nós estamos material é das 3 dimensões. Acima vem a 4ª dimensão. Na 4ª dimensão estão os espíritos. As ondas de rádio e televisão estão na 4ª dimensão. Você não vê, mas está na 4ª dimensão. Acima da 4ª dimensão vem a 5ª dimensão, onde estão os espíritos bem mais evoluídos, as divindades, os anjos. E na 6ª dimensão são aqueles que já praticamente já estão na porta do céu. E o mundo celestial é o mundo absoluto de Deus, é o céu que Cristo disse. Esse céu você não enxerga. Se você não enxerga nem o mundo da 4ª dimensão, você muito menos vai conseguir ver o mundo celestial. Quando Cristo disse, os limpos de coração verão a Deus, não é que vai ver com os olhos carnais. Você vai viver, sentir Deus. Quando estiver com o coração puro, igual de uma criança. Então, esse céu é um mundo bem acima, transcendental a esse mundo terrenal, a esse mundo das 3 dimensões. É transcendental também ao mundo da 4ª dimensão. Na realidade, o mundo espiritual não significa que o céu seja o mundo espiritual, porque o mundo espiritual ainda existe, ainda estão aqueles espíritos que ainda têm
estão presos ao desejo disso, desejo daquilo. Enquanto o ser humano estiver preso ao desejo, ainda ele deve estar no mundo espiritual. Mas evoluindo, vai evoluindo, vai anulando o ego, vai manifestando cada vez mais amor ao próximo, muito amor ao próximo, e não vai ter mais apego a nada, e que sentimento puro de amor, sentimento daquele que sabe perdoar, imediatamente sabe perdoar, aquele que ama mais o próximo, não pensa em si, mas pensa no próximo. Então ele vai evoluindo, até que chega no patamar muito elevado de ter direito a ingressar nesse mundo celestial. Veja que Cristo, depois que ele foi crucificado, ficou 3 dias e apareceu no 3º dia para os seus discípulos. Ajudou a pescar, comeu peixe com os discípulos. Ele disse, eu ainda não fui para a casa do meu pai. Então ele mencionou, ainda não fui para a casa do meu pai, porque ele tinha uma missãozinha ainda para cumprir. Uma missão, uma coisa para ensinar para os discípulos. E qual foi a missão? É muito fácil de entender. O corpo dele foi crucificado, desapareceu o corpo carnal. Mas em espírito ele apareceu para Maria Madalena, para outros discípulos. Conversou, explicou algumas coisas, comeu peixe junto com eles, para mostrar o quê? Que Cristo verdadeiro não morreu. Cristo verdadeiro não morreu, é vida eterna. As pessoas se apegam ao Cristo carnal. Mas Cristo, Deus, com muita sabedoria, eu vejo dessa forma, que o corpo desapareceu para que não houvesse apego ao corpo carnal, que não se apegasse ao corpo carnal. Tem um livro que eu li sobre um monge, sobre os sábios, daqueles que vivem lá na região do Himalaia, aqueles santos homens, e os discípulos, entre os discípulos dele, tinham cristãos, tinham budistas, tinha tudo quanto é religiões. Aí um dia ele morreu. Quando ele morreu, os discípulos se reuniram e começaram a discutir. Onde nós vamos enterrar? Onde eu vou levar? Onde eu vou levar? Ele morreu, e começaram aquela briga. E finalmente decidiram colocar numa tipo uma maca com feita de bambu para levá-lo para um determinado lugar para enterrar o corpo dele. Aí nisso, ele voltou para o corpo carnal, saiu da maca e disse, seus idiotas, vocês não entenderam nada. A vida não morre, a vida não morre. Só um daqui que entendeu que eu sou vida, que eu não morri. Aqui é o corpo carnal. Aí ele foi à direção ao mar e desapareceu, para mostrar. Não se apegue ao corpo carnal. O corpo é simplesmente uniforme, uma vestimenta que Cristo usou para poder transmitir a verdade. E continuando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. É muito sublime quando você entende. Santificar o nome de Deus. Amar, reverenciar, respeitar o nome de Deus. Por isso, eu digo o seguinte, há pessoas que falam Vossa Excelência para deputado, Vossa Excelência para senador, e chama Deus de você. Isso é falta de santificar o nome de Deus, respeitar o nome de Deus. Se aqui na terra meu pai disse várias vezes, quando você for falar com uma pessoa mais idosa do que você, não fale você, chame senhor ou senhora, mas não de você. E chamar Cristo de você é falta de amor, falta de respeito, é não santificar o nome de Deus. E na Setionê, santificamos muito o nome de Deus. Então até Mestre cita, quando você começar a ler alguns livros, por exemplo, Deus, o Senhor chama Deus de Senhor. Na Bíblia também. Em nenhum momento você encontra referindo-se a Deus, usa a palavra pronome você. Em nenhum momento na Bíblia consta você quando se refere a Deus. O Senhor, aqui canto para contemplar a natureza divina, a imagem verdadeira. O Senhor é tudo em tudo.
Deus é perfeita a vida, Deus é perfeita a sabedoria, Deus é perfeito e puro amor. Nós estamos santificando o nome de Deus. Dentro de todos os seres, vive a vida de Deus, vive o saber de Deus, vive o amor de Deus, o Criador, que só tem um, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Criador do Universo. Só tem um que é Deus, né? E nós somos filhos dele, somos filhos de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus não é castigar, Deus não castiga ninguém. A vontade de Deus não é ficar policiando. A vontade de Deus é manifestar o amor, a paz, a alegria, a sublimidade, aquilo que já existe no mundo celestial, para que ele também possa usufruir disso. A alegria verdadeira, a paz eterna, a sabedoria, o amor. Essa é a vontade de Deus, para que todos realmente sejam verdadeiramente felizes. Venha a nós, venha ao teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes a pessoa vai rezar e ela tem um desejo, mas esse desejo vai beneficiá-la em detrimento de prejudicar algum problema para outra pessoa. Essa não é a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos uma vontade, um desejo, mas Deus não quer que seja daquela forma. Cristo sempre consultava a Deus. Sempre consultava a Deus. Mesmo quando ele estava sendo crucificado, ele disse, eu poderia chamar uma legião de anjos para me tirar dessa situação. Mas não era essa a vontade de Deus. Então ele seguiu sempre a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. E no fim, se Cristo tivesse chamado uma legião de anjos, as pessoas poderiam pensar, mas isso é ego, a vontade de querer fazer isso. Mas Cristo, já como está um espírito elevadíssimo, muito elevado, ele sempre obedecia, seguia a vontade de Deus. E por fim, o nome dele, 2.000, 3.000, 4.000 anos, vai ser sempre amado, respeitado e admirado pelo que ele fez, pelo que ele demonstrou, um altíssimo nível de amor. Venha ao teu reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoando suas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sobre o pão nosso, aqui eu vou ter que pular um trechinho, só para explicar o que está no pão nosso, que está bem na página seguinte. Diz, o meio para beber a fonte da vida infinita. E aqui está a explicação do pão nosso de cada dia. Pois bem, para que no mundo celestial, no mundo absoluto de Deus, se projete nesse mundo fenomênico e o paraíso terrestre se concretize, é preciso que recebamos diariamente a vida infinita do mundo celestial. É por isso que no Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia que Deus nos dá hoje. Essa oração não é um pedido mesquinho de fornecimento de alimento material. Que pão é esse? Pedindo pão de forma, pão de francês? Não. O pão nosso de cada dia é o alimento espiritual da vida infinita. Alimento espiritual da vida infinita. Naturalmente, independente de orarmos ou não, estamos recebendo todos os dias, sem cessar, o nosso quinhão da vida infinita. O quinhão da nossa vida. A nossa vida permanece, porque nós estamos recebendo esse pão espiritual de Deus que nos faz manter essa vida. Esse pão nosso cada dia corresponde a todo momento, todo dia, você carregar um celular. O celular sem bateria não funciona. Um corpo sem vida não funciona. É esta vida que funciona, que nos dá essa beleza da vida, manifestar isso, mostrar essa sabedoria de Deus. Nossos órgãos, todos os órgãos do corpo trabalham perfeitamente, cada um na sua função. Olhamos, enxergamos. Você pisca quantas vezes por dia? Você nunca contou. Mas se fosse um robozinho, precisaria jogar água
porque caso contrário ele ia secar, o globo ocular ia secar. Você não precisa jogar colírio, não precisa jogar soro fisiológico, porque ele não seca. Aí está a vida perfeita de Deus. Então, o alimento que nós comemos é como se fosse uma bateria, carregando a bateria, mas não adianta só comer o alimento, porque se um cadáver, você coloca na boca de um cadáver comida, ele não vai voltar a ter vida, porque ali falta a vida. É a vida de Deus que está em nós, que é a nossa própria vida de Deus. Por isso, esse ponto é fundamental de compreender como é profundo e como é grandioso, como é maravilhoso a oração Pai Nosso, quando você entende essa profundidade, a sabedoria de Jesus Cristo em transmitir tudo isso. Por isso, aqui diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas. Antigamente falava dívidas, depois foi mudado para as nossas ofensas. A dívida, porque estava retratando, você está devendo, você cometeu um ato errado, você está devendo um ato bom, nesse sentido. Eu estou devendo fazer o bem, estou devendo em praticar o bem. Então, como se tivesse dentro da lei da causa e efeito, você fez uma coisa má, você está devendo um ato bom para equilibrar com isso daqui. É nesse sentido. Mas Deus não está cobrando nada disso de ninguém, mas aquilo está no nosso inconsciente. Eu estou devendo, estou devendo. E também é fato semelhante ao obrigado, a palavra obrigado. Obrigado no sentido de estou obrigado a retribuir o favor que você fez para mim. Alguém te faz alguma coisa, você fala obrigado. Estou obrigado a retribuir. Então, esse é um ponto importante que a Seitonha ensina, em não somente falar, mas ação, de retribuir, fazer alguma coisa. O sentimento de gratidão, diz o mestre Masaru Taniguchi, não é somente falar, devo muito a fulano, devo muito a cicrano, devo muito a sei o quê, devo muito a cicrano. Só falar não é pensar que já pagou, já retribuiu. Isso é uma coisa muito mesquinha, muito barata. Faça alguma coisa, faça alguma ação para manifestar o seu profundo sentimento de gratidão. Meu pai sempre disse, nos ensinou meu primo, que também, às vezes ele não sabia, né? Ia em casa visitar, e ele falou, olha, não é por mim, mas toda vez que você for à casa de alguém, visitar alguém, leve alguma coisa, uma coisinha de nada, mas leve, né? Esse sentimento de levar, de agradecer, de retribuir, isso é muito importante. Por isso, as pessoas muitas vezes quer melhora, mas ela não sabe dar. Então, ela não tem crédito, porque só quer receber. Eu já vi muita gente que, o que você vai me dar? O que você vai me dar? Mas nunca fala, eu vou te dar. Quando a pessoa tem um sentimento profundo de gratidão, ela procura dar alguma coisa para a pessoa, retribuir de alguma forma, né? Mas, por exemplo, caridade. Muitas aconteceu isso, de eu orientar a pessoa me dá um dinheiro. Falou, não, compra isso, compra aquilo. Falou, não, caridade não se vende, caridade é caridade. Pega esse dinheiro, faça uma coisa, faça o bem para ajudar alguém, não sei o quê. E outro dia uma pessoa que comentou que a irmã tinha falecido, que não tinha ido visitar o túmulo. Falei, não, ela quis dar um dinheiro. Falou, não, pega esse dinheiro, vai lá visitar o túmulo da sua irmã, leve flores, pronto, faça isso daí. Mas nós temos que pensar em manifestar sempre o possível, na medida possível, o amor ao próximo. Então, por exemplo, eu senti muita coisa diferente quando escrevi um livro, quando escrevi outro. Senti muita alegria, porque estava beneficiando alguém. E eu não ganho nenhum centavo por nenhum livro meu publicado, nenhum centavo. Todos os direitos autorais estão cedidos a Seitonê, o contrato está no cartório aqui da Fagundes, no metrô São Judas. Por isso, quanto mais você fizer o bem para o próximo, ajudar o próximo, esse crédito fica bom. Lembra que o mestre falou no passado, houve um senhor chamado Fukumatsu Taniguchi, que era irmão da minha avó, e ele mencionou que esse tio-avô dele era muito bondoso, coração muito bom, ajudava muita gente, e só pensava em ajudar o próximo. Era muito pobre, mas o coração de bondade de ir nas casas das pessoas, orarem para os antepassados da pessoa que ele ia visitar, fazendo sempre o bem. Aí um dia um senhor de posse
deu um casaco, vendo que estava passando frio, só tinha uma camisa, ele deu um casaco para ele. Ó, senhor Taniguchi, daqui é para o senhor. 2 dias depois, ele novamente encontra com o professor, com o senhor Fukamatsu, e ele perguntou, senhor Taniguchi, eu não dei um casaco para o senhor? Nesse frio o senhor não está usando? Ele falou, me perdoe, senhor. Eu encontrei um mais pobre do que eu e eu dei esse casaco para ele. Então o mestre fala, esse é o coração desprendido de uma pessoa de alta espiritualidade. E o mestre citou, por isso que os seus descendentes têm sorte. Os seus descendentes têm sorte. Então, no passado, eu tenho sorte. Meus antepassados fizeram muitas coisas boas. Tenho sorte porque tive uns pais maravilhosos, meus avós, meu avô era preletor, foi preletor. Então, isso, caridade e amor que nós fazemos para o próximo, bem para os filhos, ajuda também os seus superiores. Aquele provérbio de que uma pessoa que ajuda, salva as pessoas, ele ajuda, ilumina suas 9 gerações superiores, antepassados, e seus descendentes também. Então, são fatos que nós não podemos esquecer que nós somos regidos por isso, por essa lei. Quem planta colhe, é automático. Da mesma forma, semelhante atrai semelhante. Então, se você falar, aquelas pessoas que dizem, quanto mais rezam, mais o diabo aparece, é porque você não está em harmonia. Então, essa pessoa aparece para você aprender a se harmonizar com essa pessoa. Mas se você estiver em harmonia, em paz, em amor com todo mundo, somente coisas boas acontecem. Da mesma forma, quem tem sentimento muito agressivo, muito bravo, muito grosseiro, muito bravo, sentimento de quem quer brigar, bater com todo mundo, ele está sempre sofrendo algum problema com choque. Ou ele está sempre se machucando, ou ele está batendo com o carro constantemente. É um sentimento de choque que semelhante atrai semelhante. Então, da mesma forma, muitas pessoas estavam numa situação onde aconteceu uma tragédia, mas ele escapou ileso, como aquele caso daquela senhora lá nos Estados Unidos. Ela era divulgadora da Seichonoye, e quando houve aquele aviões lá da turma do Bin Laden, que sequestraram o avião e foram direto à torre, uma das torres foi onde trabalhava essa divulgadora. E o marido, quando soube do noticiário, foi para casa, muito triste, pensando na esposa, saudade dela, pessoa maravilhosa. Ela morreu e estava em casa, a porta abre, era a esposa chegando. E, na hora pensou, fantasma, você está viva? Estou. Você não foi trabalhar? Fui. Mas eu passei antes na costureira, só que a costureira errou e fiquei lá explicando para ela. E quando fui para o trabalho, já tinha acontecido a tragédia. Então ela escapou ilesa. E por que escapou ilesa? Porque o coração dela, o sentimento dela é de harmonia, de paz. Automaticamente ela não foi de encontro onde houvesse choques. Por esse fato, é fundamental, é importante, é benéfico para as pessoas que pratiquem, não fiquem na teoria, pratiquem. Normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye. Pratique, agradeça. Tira o hábito de reclamar, tira o hábito de ver defeito. Obrigado. Né? Você muitas vezes tem problema na empresa. Antes de sair de casa, no caminho, já vai agradecendo o seu chefe. Agradeça os colegas que trabalham com você. Agradeça um por um. Obrigado. Vai agradecendo, obrigado. Você vai ver como a situação fica diferente. Toda a situação melhora. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, perdoar as nossas ofensas, perdoar nossos pecados. E por que Cristo mencionou perdoar nossas ofensas, perdoar nossos pecados? Se Deus não castiga, por que nós estamos nos dirigindo a Deus, perdoar nossos pecados, perdoar nossas ofensas, perdoar nossas dívidas? É porque, sabiamente, Cristo conhecia tudo, né? Impressionante. Ele sabia que tem pessoas que ele perdoa fulano, ciclano, mas não perdoa a si próprio. Não consegue perdoar a si próprio pelo erro que cometeu. E às vezes não é nada grave, mas a pessoa se julga que cometeu o maior pecado do mundo e não se perdoa. Ora, Deus já te perdoou, porque Deus não quer saber se você pecou ou não. Todas as pessoas, para evoluírem, um dia erraram. Quando fala pecar, o verbo pecar é sinônimo de
não errar. Por isso que hoje os psicanalistas não falam você pecou. Ele fala você errou. Porque a palavra pecado leva a pessoa para o patamar daqueles momentos da Inquisição, outras coisas mais, de condenação, de uma coisa muito grave. Mas Deus já perdoou, não importa. Não importa o que você fez. Uma coisinha que te atormenta, Deus já te perdoou. Deus sempre te perdoa. Então, quando você começar a praticar o Shinsokan, e no Shinsokan, você contemplar a sua vida, que é a vida perfeita de Deus, a sua vida é perfeita, sempre foi perfeita e será eternamente perfeita. E ninguém tem a propriedade de modificar a sua vida. Nenhum pecado vai modificar a sua vida. Sua vida continua perfeita. Sua vida é perfeita. Da mesma forma que a doença originariamente não existe. Se a doença existisse e ficasse impregnada no seu corpo espiritual, na encarnação seguinte você nasceria com a mesma doença que levou à morte. E na outra encarnação você nasceria com a mesma doença da última, da penúltima. Nada, ninguém nasce com essa forma. Significa que a doença em si não existe, né? Originariamente não existe. Então nós somos a vida perfeita de Deus. Então nós vamos entendendo ao todo, buscar sempre um aprimoramento dentro de nós. O fato de quando nós dizemos perdoe e agradeça é fundamental, porque os espíritos já alcançaram um patamar elevadíssimo, só aqueles que já conseguem perdoar, não se apegam a nada. Mas que estão em patamar mais abaixo, tem muito apego, muito ego e muito apego às coisas materiais. Então esse tipo de coisa, o ego muito forte e sempre quer demonstrar, quer ser superior, né? Então aquele que justamente que procura demonstrar que é superior, aquele que Cristo disse, aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que quer mostrar com o ego, quer mostrar o ego quer mostrar, esse vai ser humilhado. É aquele que humildemente manifesta sua fala, este vai ser elevado, né? Essa é uma coisa, esse vai ser considerado. Por isso que o fato de seguir belas palavras de sabedoria, isso nos ajuda e procurar praticar, manifestar. Às vezes é difícil porque o ego não quer perdoar, o ego quer falar mais alto, mas manifestar cada vez a humildade, treinar nesse sentido, treinar, elogiar o próximo e não somente querer receber elogio. Agradeça sempre, sempre, sempre. É uma coisa que nós temos que praticar constantemente. Treinando, isso vai ser uma coisa automática. Mesmo que você pense, eu tenho que agradecer, você já está agradecendo, você já está vivendo em paz, desde que você pratique constantemente, certo? Muito obrigado, que Deus abençoe. Olá, eu sou a preletora Silvana Cassimiro de Souza da Seichonoye e quero convidar você para participar do Seminário do Perdão nos dias 12 e 13 de outubro na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Quem não perdoa ao próximo, não perdoa o seu próprio coração. Conceder o perdão é um caminho maravilhoso para construir uma nova vida, uma vida afetiva, profissional e pessoal cheia de sucesso. Informações no portal da Seichonoye do Brasil, www.sni.org.br/seminários, e nós também estaremos à sua disposição através do WhatsApp 11 5014 2217. Espero você na Academia de Ibiúna nos dias 12 e 13 de outubro de 2024. Venha participar deste seminário que será transformador. Junte-se a nós e dê esse passo importante em direção a uma vida mais plena e feliz. Muito obrigada.